Olá, gente, tudo bem? Eu queria fazer alguns comentários, alguma análise aqui breve a respeito dessa questão de uma possível intervenção internacional na Amazônia. Para a gente tratar desse assunto, a gente tem que tratar ele sobre uma série de possíveis interpretações, vamos dizer assim, vários pontos ali que a gente pode observar, né? Dentro dos discursos, dentro dos interesses que existem, né? Então é importante a gente pensar isso. Bom, primeira coisa que a gente deve pensar é em relação a o que representa a Amazônia, o que é a Amazônia. A Amazônia, ela representa uma enorme riqueza em termos de minérios, assim como em termos de biodiversidade, né? Como também até o Ciro Gomes estava vendo um vídeo dele tão interessante, pelo menos em relação a isso, é, em, em termos de é, bioenergia, né? Então, os recursos naturais ali disponíveis na Amazônia representam uma riqueza enorme, né? Que infelizmente a maioria das pessoas não tem a consciência disso, né? Então a Amazônia, ela tem tanto uma importância para as pessoas no sentido, aquela visão mais ambientalista, né, das riquezas da fauna e da flora, da beleza, da biodiversidade, e também em termos econômicos, né? E como nós sabemos, o Brasil, o território da Amazônia, ele é principalmente está ali situado no Brasil, mas também está em alguns outros países da América Latina que fazem fronteira com o Brasil. Bom, dito isso, então a gente pode concluir que existe tanto o interesse daquelas pessoas que têm aquele pensamento ambientalista, diversas ONGs no mundo afora, que realmente têm a intenção de preservar a Amazônia, tanto, né, ONGs brasileiras como internacionais, que inclusive tem ali projetos que são contra o desmatamento, são ações que realmente visam a manutenção dessa nossa riqueza natural. Mas existem também, evidentemente, os interesses econômicos desses recursos que a Amazônia dispõe, né? E isso tanto a nível nacional quanto internacional, né? Tanto é que por isso que a exploração na Amazônia ela é muito grande. Então, mas é importante também a gente frisar, né, os dados que o INPE e outros órgãos também internacionais disponibilizam sobre os dados desse desmatamento na Amazônia. Foram feitos ali ações do governo, já no início do governo Lula, que diminuíram drasticamente o desmatamento na Amazônia. Em contrapartida, a partir de 2015, né, justamente ali no final do governo Dilma, né, aquela crise e tudo mais, o golpe que houve no Brasil, o governo Temer, a gente tem ali um aumento já desse desmatamento. E agora, em 2019, né, o ano que o Bolsonaro assume que adota uma política de liberação total, a gente deve lembrar perfeitamente que o Bolsonaro ele tem um discurso, sempre teve esse discurso pró-ruralista, pró-exploração da Amazônia, e ele fala, inclusive, que essa fiscalização que existia, ela era, na verdade, uma indústria da multa. Ele falou isso diversas vezes. O próprio Bolsonaro ele já foi condenado por algo relacionado a
a uma pesca predatória, algo desse tipo, né, ilegal. Inclusive foi depois arquivado o processo quando ele ganhou a presidência, foi meio que perdoado, digamos assim. Mas tanto a prática como as falas do Bolsonaro e as ações de governo dele são ações que privilegiam aqueles que desmatam a Amazônia, aqueles que exploram de forma predatória e sem regra a nossa Amazônia, né? Por quê? Porque o Bolsonaro ele diminuiu ali, a quantidade de pessoas que fiscalizam, né, a Amazônia. Então praticamente, e com o discurso do Bolsonaro foi essas pessoas que desmatam se sentiram livres para fazer o que elas quiseram, né? Virou uma terra sem lei. Ou seja, o Bolsonaro ele deixou uma brecha de uma intervenção internacional. Então, se houver uma intervenção internacional, seja ela benéfica ou maléfica, a gente pode concluir com isso, dizer categoricamente que a culpa é do Bolsonaro. A culpa é do Bolsonaro. Ele está demonstrando que não tem preocupação alguma com a questão ambiental. Isso fica bem claro já, como eu disse, desde o discurso dele, mas principalmente nas ações práticas que ele toma no governo. E os dados não mentem sobre isso. Acontece que quando esses dados apareceram ali pelo INPE e depois foram confirmados por organizações internacionais, né? Inclusive a NASA lançou ali dados também impactantes sobre o aumento do desmatamento na Amazônia. O que o Bolsonaro fez foi o quê? Foi demitir o diretor do INPE, né? E mentir sobre isso. Ele queria esconder isso e queria manter essa política de aumento desse desmatamento na Amazônia. Então, realmente, é difícil a gente dizer que essa intervenção ela não deva acontecer por conta da situação que gerou, né, internamente no país, onde o governo brasileiro mostrou total descompromisso, né, o atual governo, em relação a essa questão ambiental. Um outro ponto, né, que está correlacionado com essa questão, que é uma temática que eu já havia tratado também no canal, é a questão dos acordos entre o Brasil e a União Europeia, né? Esses acordos firmados entre o Brasil e a União Europeia nesse ano, que eram acordos que já vinham ali se prorrogando há mais de 20 anos, né? Por conta de questões que a Europa não queria abrir mão. O Bolsonaro ele havia se comprometido com a França, principalmente, com outros países também, que não queriam, pelo menos alegavam não querer fazer esse tipo de acordo com o Brasil, porque o Brasil estava ali fazendo, o governo brasileiro, Bolsonaro principalmente, estava fazendo críticas severas ao Acordo de Paris, disse que ameaçou sair do Acordo de Paris, né, plagiando ali o discurso do Trump, que efetivamente fez isso, né. Então, isso deu uma brecha para que eles dissessem que não queriam esse acordo. É claro que existem discussões em relação a isso, né? Eu já tratei da questão que, para mim, particularmente, esse acordo entre a União Europeia, né? Fiz uma análise aqui que eu acredito que esse acordo é um acordo ruim para o Brasil, não é um acordo benéfico para a economia brasileira, né? Mas algumas pessoas acham que é benéfico. Então, assim, e elas alegam que a França, principalmente, ela não quer adotar isso porque ela quer proteger ali os seus esse mercado, né, da agroindústria, né?
francesa. Então existe essa pressão desse grupo na França, e isso é uma questão plausível mesmo, né? Todos os países eles têm ali grupos que têm uma força e que pressionam o governo para adotarem medidas de protecionistas, como acontece hoje nos Estados Unidos no governo Trump. Foi uma das coisas que fez com que o Trump ganhasse. Por isso essas medidas aí protecionistas do Trump, principalmente em relação à China, né, aos produtos chineses, a taxação de produtos chineses. Então esse tipo de acordo realmente vai contra os interesses desses grupos dentro desses respectivos países europeus. Então é realmente uma questão a se considerar também. Mas voltando para a questão da Amazônia, né, a Amazônia, como eu disse, ela é rica em recursos naturais. Então todos esses países eles têm interesses ali, podem extrair diversos medicamentos, né? Existem várias plantas medicinais, vários estudos que podem ser feitos ainda novos, e também é uma das riquezas desse lugar, entre outras tantas coisas, né? Dentro dessa gigantesca biodiversidade. Então há esse interesse econômico muito forte de diversos países do mundo em relação à riqueza da Amazônia. Então esse discurso também é um discurso que deve ser considerado e é um discurso que é real, reflete uma realidade também. Então a gente não pode desconsiderar nem a questão da luta pela preservação da Amazônia. Isso deve ser feito e o atual governo não está fazendo nada. Porém a gente deve também tomar cuidado com esse tipo de intervenção internacional na Amazônia, tá? O último ponto que eu quero tratar, no entanto, é que esse discurso que o Bolsonaro utilizou, apesar de em grande parte, tá correto, né, é um discurso extremamente hipócrita. Primeiro que o Bolsonaro não fez sua parte, não está protegendo a Amazônia, né? E segundo, porque esse discurso é totalmente divergente com as práticas entreguistas desse governo. Então o governo Bolsonaro falar que essas intervenções são intervenções neocolonialistas, que pode até, dependendo de como realmente estão planejando fazer isso, representar uma verdade, mas vindo dele é um discurso extremamente hipócrita, sendo que ele é completamente capacho dos Estados Unidos, capacho total do imperialismo norte-americano. Então dá a entender que o Bolsonaro ele é completamente capacho dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que ele tem um discurso contra a Europa. Quer dizer, ele mantém essa mesma linha ideológica do Trump. Então é como se ele quisesse proteger, entre aspas, o Brasil da Europa, mas para entregar tudo para os Estados Unidos, tudo para o Trump, que é o seu aliado político, né? Então é isso, gente. Eu agradeço a todos, né? E termino aqui minha análise. Peço que você deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo aí também.